E aí, torcida corintiana? Estamos de volta para mais um vídeo cheio de informações fresquinhas sobre o Timão. Antes de mergulharmos nas atualizações, o técnico Dorival Júnior se mostrou cauteloso ao falar sobre a possibilidade de escalar jogadores das categorias de base do Corinthians nos próximos jogos. A falta de criatividade ofensiva do time tem gerado discussões sobre a necessidade de dar mais chances aos jovens atletas que vêm se destacando nas divisões inferiores. No entanto, o treinador preferiu adotar uma postura mais conservadora, acreditando que, embora a base seja uma opção, o momento atual exige mais cuidado. Para Dorival, a prioridade deve ser estabilizar a equipe principal, que enfrenta um período de oscilação, antes de promover qualquer mudança mais drástica no elenco. Ao longo de suas declarações, o técnico deixou claro que sua principal preocupação no momento é a recuperação da confiança da equipe. Precisamos ter cautela com a base. Não podemos colocar a responsabilidade de resolver a situação nas costas dos garotos. Antes disso, é necessário que o time principal se restabeleça e mostre novamente o futebol que vinha evoluindo, afirmou. Dorival acredita que uma base sólida e bem estruturada, tanto taticamente quanto emocionalmente, é essencial para que o Corinthians retome a confiança da torcida e, assim, tenha melhores condições de pensar na integração dos jovens de maneira eficaz. Nos últimos jogos, como contra o América de Cali e o Mirassol, o Corinthians até conseguiu abrir o placar, mas não conseguiu sustentar a vantagem, permitindo o empate em ambas as partidas. Esses resultados refletem a falta de um jogo ofensivo mais consistente, algo que tem sido apontado como um dos principais pontos fracos da equipe. Embora a entrada de novos jogadores possa ser vista como uma solução para trazer frescor ao time, Dorival acredita que é essencial que o elenco principal encontre uma estabilidade antes de pensar em mexer com a formação do grupo, para que os jovens possam ser integrados de maneira que não sobrecarregue a equipe ou a pressão sobre eles seja demasiada. O técnico também destacou que a situação atual exige um trabalho minucioso para recuperar o nível de competitividade que o Corinthians já mostrou em outras fases da temporada. Para ele, é fundamental que o time se recomponha mental e taticamente, para que as soluções sejam encontradas dentro do elenco atual, ao invés de depender exclusivamente de jogadores inexperientes. Nossa ideia é que o time recupere o que já vinha fazendo bem, para depois abrir espaço para os garotos. Eles têm qualidade, mas o momento exige que o time principal esteja em condições de assumir a liderança dos resultados, comentou Dorival. Por fim, o treinador reforçou a necessidade de foco no coletivo antes de pensar em soluções individuais ou em novos nomes. Embora a base do Corinthians tenha mostrado talento e potencial, Dorival considera que um time bem preparado e equilibrado é a chave para o sucesso, e que apenas a partir da recuperação da estabilidade do grupo principal será possível integrar os jovens sem que isso represente um risco à qualidade do futebol da equipe. Ele acredita que, com o tempo, o elenco vai encontrar o equilíbrio necessário, e que esse processo de amadurecimento poderá, eventualmente, abrir espaço para novos jogadores da base no time titular, mas sem pressa e com a máxima responsabilidade possível. O jogo entre Corinthians e Mirassol, que acabou em empate, pode se transformar em uma das maiores polêmicas da temporada. A CBF, após uma análise mais detalhada da partida, identificou um erro significativo que pode levar à anulação do confronto. A situação envolve um possível erro de arbitragem que não teria sido corrigido pelo VAR, gerando um cenário de grande tensão nos bastidores. A decisão de revisar a partida levanta uma série de questões sobre a integridade do jogo e os protocolos utilizados durante a transmissão do futebol. A expectativa é alta, e tanto o Corinthians quanto o Mirassol aguardam com ansiedade o posicionamento da CBF, que deve divulgar um parecer oficial nos próximos dias. O que parecia ser um simples empate agora se torna um epicentro de controvérsias, com a integridade da competição em jogo. Nos corredores do Corinthians, a movimentação é frenética. A diretoria está em constante contato com a CBF para acompanhar os desdobramentos dessa análise, que pode, no fim, mudar o resultado da partida e, consequentemente, o rumo do time no Campeonato Brasileiro. Para os torcedores, a possibilidade de uma anulação geraria uma onda de reações, com muitos acreditando que a decisão pode influenciar diretamente nas pretensões do clube na competição. Ao mesmo tempo, o clima é de cautela, já que o clube busca, por meio de sua assessoria, compreender todas as implicações de uma possível reversão. Se confirmada, a anulação do jogo poderia ter consequências profundas, tanto para o Corinthians, que lutava por uma recuperação na tabela, quanto para a própria credibilidade dos sistemas de arbitragem, colocando a decisão em um centro de discussões que promete durar por semanas. A possibilidade de anulação da partida entre Corinthians e Mirassol está criando um verdadeiro suspense nos bastidores do futebol brasileiro. Se confirmada, a decisão pode abalar as estruturas da competição, não apenas pela mudança no placar, mas pelas consequências que ela traria para toda a dinâmica do campeonato. O que parecia ser um episódio isolado de erro de arbitragem agora ganha proporções gigantescas, com a dúvida pairando sobre os próximos passos da CBF e a reação dos clubes envolvidos.
A cada dia que passa, a tensão aumenta, e os olhares estão voltados para as autoridades do futebol, que terão de se pronunciar sobre um caso que pode redefinir o rumo de um torneio que, até agora, parecia tranquilo. Os corintianos, especialmente, vivem a incerteza, com a esperança de que uma reavaliação da partida possa reverter a situação e abrir novas perspectivas na luta do time por um lugar mais alto na tabela. Mas, à medida que os dias se arrastam, a grande questão é: o que realmente vai acontecer? E como isso impactará o futebol brasileiro em sua totalidade? Vamos juntos nessa jornada. Antes de seguirmos em frente, peço que curtam e ativem as notificações do canal para não perderem nenhuma revelação exclusiva sobre o Corinthians. Sem mais delongas, continuemos. Nos bastidores do Corinthians, o clima é de intensa movimentação, e tudo gira em torno de um único objetivo: a possível anulação da partida contra o Mirassol. Augusto Melo, presidente do clube, tem enfrentado uma verdadeira batalha nos corredores da CBF e nas salas do poder. A análise da entidade revelou um erro crucial durante o jogo, e agora o presidente, junto com o setor jurídico do clube, está trabalhando incansavelmente para que essa falha seja corrigida e, assim, reverter o empate que ainda ecoa como uma grande frustração para a torcida. Em meio à pressão de dirigentes, torcedores e da própria mídia, Melo tem se mostrado determinado a buscar justiça para o Corinthians, acreditando que essa anulação pode ser a chave para reacender as esperanças do time na competição. Para ele, mais do que um simples erro de arbitragem, está em jogo a credibilidade do clube e a confiança de seus milhões de torcedores. Se a anulação da partida for confirmada, o Corinthians poderia ganhar uma nova oportunidade de embalar na temporada, uma chance rara de corrigir o rumo da competição e, quem sabe, melhorar sua posição na tabela. Com a recuperação dos pontos perdidos, o time teria a chance de se reerguer psicologicamente e mostrar à torcida que, mesmo diante das adversidades, o clube pode conquistar grandes resultados. O setor jurídico, por sua vez, tem se desdobrado para garantir que todos os aspectos legais sejam devidamente considerados, preparando os argumentos e provas necessárias para fortalecer a posição do clube na disputa. Se essa reviravolta se concretizar, será mais do que uma simples correção de um erro, será uma vitória estratégica que poderá mudar o rumo do Corinthians na temporada, dando ao time um novo fôlego e a chance de retomar a confiança e a liderança que tanto desejam. E você, torcedor corintiano, o que pensa sobre essa possível anulação da partida contra o Mirassol? Será que essa é a chance que o Corinthians precisa para se reerguer e voltar a brigar pelo topo da tabela, ou seria uma decisão que poderia gerar ainda mais controvérsias e dividir opiniões? Com a pressão crescendo e os bastidores fervendo, a pergunta que fica é: qual seria a sua reação se o erro de arbitragem fosse realmente corrigido e o Timão tivesse a oportunidade de começar de novo? A chance de recuperar os pontos perdidos está à vista, mas será que a torcida acredita que esse recomeço poderia realmente ser vantajoso para o time? Deixe sua opinião, participe dessa discussão e acompanhe de perto cada movimento que promete abalar as estruturas do futebol. Afinal, o destino do Corinthians pode estar prestes a tomar um novo rumo, e você, torcedor, tem um papel fundamental nessa história. Sintonize-se diariamente com as últimas notícias do Corinthians. Garanta sua inscrição e deixe seu like para continuar por dentro das informações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, contribua para o Corinthians. Até o próximo vídeo.